Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quero te convidar agora a estar compartilhando esse link com seus amigos, pessoas importantes para você, familiares, que essa palavra possa falar ao nosso coração em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido e amado, nós louvamos o teu nome, bendizemos o Senhor e declaramos que tua é a glória, a majestade, o domínio. Queremos colocar diante de ti esta palavra que possa, ó Deus, ministrar aos nossos corações. Tu tens, ó Deus, liberdade, Espírito Santo. Fala conosco na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria começar essa palavra declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Abra comigo no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 19. Que esse versículo seja profético, está em Isaías, no capítulo 43, no verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus, esta é uma palavra viva sobre nós, que ela seja uma palavra revelada sobre a tua vida. Mas o que eu quero compartilhar com você diz que Deus está afirmando que Ele já fez coisa nova. Ele já fez coisa nova. Posso ouvir um amém, um aleluia? E essa coisa nova já está saindo à luz. Mas diz que nós não estamos percebendo. Que na noite de hoje, em nome de Jesus, eu e você comecemos a perceber o que Deus já está fazendo. Amém? Fica com esta palavra no seu coração como uma palavra profética de Deus sobre a tua vida. Coloco a mensagem, o nome da mensagem de hoje, uma pergunta. Por que choras? E eu queria fazer um paralelo entre duas histórias, uma no Antigo Testamento, uma no Novo Testamento. São história de duas mulheres, são história de duas pessoas que estão chorando. Por isso eu fiz essa questão de fazer essa pergunta no início da palavra: por que choras? Abra comigo em João 20, e deixe aberta a sua palavra aí em João 20. Mas quero contar para você a história de uma mulher que está no Novo Testamento. O nome dela é Maria Madalena. No livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 2, eu não vou ler, diz que essa mulher, chamada Maria Madalena, ela estava possuída por demônios. Não só isso, ela estava enferma. Mas Jesus, naquele dia, tocou sobre ela e ela foi curada das enfermidades. E diz que ela foi os demônios que estavam sobre ela, era uma legião de 7 demônios. E ela foi liberta. Glória a Deus por isso, não é verdade? E Jesus estava ali, passando por aquelas cidades, falando do amor de Deus, revelando, trazendo revelação sobre o Evangelho, as boas novas. E a partir daquele momento, aquela mulher começou a seguir Jesus de perto. Diz mais que os discípulos estavam à sua volta e outras mulheres também começaram a seguir Jesus. E durante aquelas visitas às cidades, Jesus operava milagres, repreendia demônios, fazia curas.
mas também já trazia a sua mensagem de plano de salvação, que um dia morreria, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Isso era plano de Deus. Então todos aqueles que estavam à sua volta conheciam deste plano. Abra comigo no livro de João, no capítulo 20, no verso 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Quero trazer um pano de fundo a respeito dessa história. Estou contando aqui sobre Maria Madalena, que viu a pedra revolvida do sepulcro, mas antes disso, Jesus foi morto, foi crucificado, e eles sabiam que existia a promessa da ressurreição. Mas naquele momento, Maria Madalena se assusta com aquela pedra revolvida, chama alguns dos discípulos e eles correm até ali e veem que não tem Jesus, o corpo de Jesus não estava mais lá. E eles não estavam compreendendo que ali Jesus não estava mais lá porque ele havia ressuscitado. Agora, vá até o verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E hoje eu pergunto para você na noite de hoje: ei, você que está aí, por que você tem chorado? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que significa mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele dissera estas coisas. Agora eu quero dissecar um pouquinho o que nós lemos aqui a respeito de Maria Madalena, que estava chorando. Diz que naquele momento que ela estava chorando, ela se abaixou e olhou para o túmulo e continuou chorando. Os anjos se apresentaram ali diante dela e falaram: ei, por que você procura aqui o mestre? Ele ressuscitou, ele não foi roubado. E naquele momento ela olha para trás, vê um homem e pergunta: você que levou o meu mestre? Para onde você levou? Me fala que eu vou buscar. Ela não reconheceu Jesus, ela o confundiu com um jardineiro. E Jesus pergunta para ela pela segunda vez: por que você chora? E nessa confusão que ela tem ali com um jardineiro, eu quero trazer para você algo a se pensar. Será que no momento da nossa caminhada, no dia a dia, estamos confundindo as coisas? Jesus, ele disse: vou para o Pai, mas eu volto. Esta mulher sabia disso, os discípulos sabiam disso. Mas
diante de tamanha confusão, de tamanha reviravolta, eles não se atentaram que Jesus estava ali do lado deles? Será que diante de situações difíceis, problemas no nosso lar, com os nossos esposos, esposas, filhos, trabalho, finanças, saúde, será que estamos confundindo Jesus? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente o mesmo. Ele disse para nós, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele vai endireitando as veredas. É hora de nós nos atentarmos para quem é esse Jesus. Ele não é um mero jardineiro, Ele é o dono das nossas vidas. Basta uma palavra dele para que tudo mude. Naquele momento, aquela mulher estava chorando e ela continuou a chorar. Porque em 2 momentos, tanto com os anjos quanto com Jesus, eles perguntam por que você chora. Quero te dizer, na noite de hoje, Deus está nos trazendo à memória o que nos dá esperança. Ele voltará, Ele é o mesmo, Ele prometeu. A sua palavra não torna para Ele vazia. Tudo que você tem passado, Deus está no controle. Deus vigia e vela pela sua vida. No Salmo 30, no verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero fazer um paralelo, como eu disse anteriormente. Esse é um texto do Novo Testamento. Existe um texto do Antigo Testamento. Mas antes disso, quero dizer que Maria Madalena foi chamada a atenção por Jesus. Naquele momento que ele fala assim, ei Maria, ele chama ela pelo nome no verso 16. Maria, será que hoje Deus está chamando a gente pelo nome? Tenho certeza que Ele te conhece. Ele te chama hoje, aí onde você está, pelo teu nome. E ela, diz a palavra de Deus, voltando-se para Ele, disse, Mestre, que essa noite seja a noite de nós reconhecermos a voz do nosso Senhor e olharmos para Ele e dizermos, Mestre, eis-nos aqui. Deus nos conhece pelo nome. No livro de Isaías, se você puder abrir comigo, Isaías, no capítulo 43. Diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Eu posso dizer que te criou Maria, que te criou José, que te criou o seu nome. Repita comigo, Deus me criou, Deus sabe o meu nome, que te formou. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pegue essa palavra profética, tome posse dela. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus diz, eu te conheço pelo nome. Tu és meu. Ainda que você esteja andando por uma situação difícil, eu estou ali com você. Eu cuido, eu velo por você. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você é precioso para Deus. Digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu sou contigo. Naquele momento que Jesus chama aquela mulher, Maria, e ela responde, ei, mestre. Naquele momento, ela pôde ver que Jesus, que Deus se importava com ela.
que essa noite você tenha esse mesmo entendimento. Assim como Deus provou ao seu povo de Israel que eles eram as pessoas, o povo a quem ele remiu, quem ele chamou pelo nome. Você é povo de Deus. Ele te chama nessa noite pelo nome. Paralelo que eu quero trazer é a história da vida de Ana, esposa de Eucana. Abra em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Essa é a história de uma mulher estéril, casada com Eucana, aonde ele tinha 2 esposas. Eucana tinha Penina e tinha Ana. Penina era uma mulher que lhe dava filhos, porém Eucana amava muito mais Ana do que Penina. Ana era estéril e não tinha filhos e era amargurada por isso. Diz a palavra de Deus que ela era muito triste por não poder dar filhos. Mas Penina, diante dessa situação, era uma rival para ela. E diz a Bíblia que ela provocava Ana excessivamente. Imagina você, uma pessoa provocando você todos os dias, em excesso. Diz a palavra do Senhor que todo ano Eucana subia a Siló, a casa do Senhor, para oferecer sacrifícios e adorar a Deus. E num dado ano, Ana foi junto com ele, mas diz a palavra de Deus que ela era tão triste, tão amargurada de alma, que o seu choro era excessivo. Ela chorava abundantemente. Mas no verso 11 de 1 Samuel, no capítulo 1, diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ali ela fez um voto em fé, dizendo a Deus que, se ela concebesse, ela daria um filho ao Senhor para que ele fosse uma pessoa usada por Deus como um nazireu, alguém, um profeta de Deus. Naquele momento ela está tão entristecida e chorando que diz na palavra do Senhor que ela não consegue nem lançar palavras. Tamanha tristeza, e ela só começa a balbuciar, mexer a sua boca, e o sacerdote que está ali começa a perceber isso e fala: moça, como que você a essa hora do dia está embriagada diante de Deus, na casa de Deus? E ela fala: não, meu Senhor, eu estou atribulada de espírito, eu estou chorando. E aí ela conta a sua história ao profeta. E no verso 17 diz assim, depois do voto que ela fez ao Senhor, diz assim: então lhe respondeu Eli, o sacerdote: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Preste atenção, naquele momento, aquele homem era a autoridade espiritual naquela circunstância. E ele lança uma palavra para aquela mulher que estava chorando. Você lembra que nós começamos esse mesmo texto falando que Eucana perguntava por que ela chorava? E a autoridade espiritual daquele lugar fala assim: ei, eu estou vendo a sua aflição. Vai-te em paz,
e que Deus conceda a você o desejo do teu coração. O desejo do coração dela era ter filhos. O que eu quero mostrar para você, tanto numa história quanto na outra, o paralelo que eu estou fazendo, é que na vida de Maria Madalena existia também uma autoridade espiritual que era Jesus. E Jesus estava perguntando para ela: por que você chora? Jesus já tinha liberado uma palavra: eu vou ressuscitar, eu vou para o Pai, eu volto, eu vou preparar para vocês morada. Tanto em uma história como na outra história, as duas têm palavras proféticas de autoridades espirituais sobre cada um deles. Mas a decisão partia do coração. O quanto eu receberia aquela palavra e sairia dali renovado, transformado, em fé, crendo. A partir do momento que Ana recebeu a palavra, se você for ler, diz que ela comeu, ela já não estava mais comendo. Ela comeu, ela já não estava mais triste, ela se levantou, ela adorou ao Senhor. E quando chegou na sua cidade, ela e seu esposo coabitaram e ali ela engravidou. Queridos, Deus tem algo para nós na noite de hoje. Eu não sei qual é a esterilidade que você tem passado. Só sei que hoje o Senhor quer nos engravidar. No momento figurado, algo figurado, Deus quer te engravidar de sonhos, de esperança, de alegria. Deus quer engravidar a sua vida para que você dê frutos, para que você seja um evangelista na casa do Senhor, para que você possa testemunhar da sua vida. Mas, como eu disse para você, tudo depende de como eu estou vivenciando o choro. Eu posso sentar, chorar e continuar chorando. Mas eu posso sentar, chorar, ouvir a palavra e falar: não, eu me levanto em fé. Eu me levanto diferente, porque eu sei que Jesus pode mudar toda a minha situação. E você sabe que Ana, ela foi aquela que gerou Samuel. Samuel, um profeta de Deus, que levantou o rei de Israel, aquele que confrontou o pecado, aquele que foi à frente de Davi falando: ei, você está errado. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, se arrependia. Deus hoje quer levantar sobre as nossas vidas mulheres, homens, que engravidem da sua palavra, que engravidem de momentos proféticos para serem agentes de milagres, para liberarem palavras, para que elas aconteçam em nome de Jesus. Voltando um pouquinho da história, o paralelo que eu queria trazer para vocês. Por que você chora? Ana tinha uma palavra profética, que ela teria um filho. Maria também tinha uma palavra profética, que Jesus ressuscitaria e que faria morada para ela. Ana creu. Maria não acreditou. Ana parou de chorar. Maria continuou chorando. Ana não tinha mais o semblante triste. Maria Madalena continuava desolada. Ana se levantou e adorou, teve atitude correta, atitude de olhar para o autor e consumador da sua fé. E Maria Madalena diz que ela olhou para baixo e olhou para o túmulo. Quantos de nós temos olhado para baixo, olhado para o túmulo, para a morte? Hoje Deus quer trazer ressurreição sobre nós. Ana recebeu um milagre e ofertou em gratidão. Maria duvidou do milagre. Ana recebeu mais uma palavra e ela teve outros filhos além de Samuel.
Maria, ela foi chamada em advertência. Precisou ver para crer, enquanto Ana creu e viu acontecer o milagre. Por que você chora? Faça do seu choro algo novo. Porque a palavra de Deus já disse para nós: o choro pode durar uma noite. O choro vem, mas ele não pode ser perpétuo. A alegria tem que nascer no raiar do dia. E essa alegria é a fé que nos faz mover em milagres. Em nome de Jesus, posso orar com você? Fecha os teus olhos. E nesse momento eu te convido a analisar a sua vida. Qual dessas mulheres vocês têm se parecido? Com Maria, aquela que precisou ver para crer, que duvidou, que continuou triste, que não pegou aquela situação e se moveu em fé? Ou como Ana, que parou de chorar, se levantou, adorou, recebeu palavra profética, agiu em fé, creu e recebeu o milagre? Que essa noite seja a noite de nós percebermos o que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Como diz no primeiro texto que eu falei, Deus já está fazendo coisas novas. Porventura nós não estamos percebendo? Então que essa noite seja a noite de percebermos. Como palavra lançada na vida de vocês, palavra profética, Isaías 43:19, receba esta palavra e se mova em fé. Não fique parado chorando e lamentando. Pai querido, em nome de Jesus, coloco as nossas vidas diante do Senhor, declarando, Senhor, que o Senhor tem total liberdade sobre nós. Age no nosso ímpeto, age na nossa mente, age em nossos corações, que possamos perceber o que o Senhor tem feito. Ó Deus, que o choro cesse, que a alegria venha, que possamos agir em fé, de fé em fé e de glória em glória. Que possamos, Senhor, vivenciar milagres nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, a Ti dar honra, glória, louvores, ser gratos. Que o nosso coração tenha gratidão ao Senhor. Usa as nossas vidas como o Senhor quer. Que os nossos lares, as nossas casas sejam transformadas pelo Senhor através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E eu te vejo no próximo domingo, culto de ceia. Esteja preparado. Crie expectativas para esse culto presencial. Deus fará milagres no meio de nós. Você crê? E eu te abençoo no nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.